Olá, pessoas queridas, tudo bem por aí? Como estão vocês? Gente, hoje eu vim fazer uma pergunta que eu queria muito que vocês colocassem no comentário o que vocês sentem nessa pergunta, não o que pensam, o que sentem. Para que servem os seres humanos? Vocês já se perguntaram isso? Pois é, hoje vai ser o tema do nosso vídeo. Para que servem os seres humanos? Antes de mais nada, aqui é a Vânia Lobato, aqui é o canal da Interna Alquimia, onde a gente trabalha com coisas que realmente fazem a vida crescer. Então a gente tem jardinagem, a gente tem autoconhecimento, a gente tem as duas coisas caminhando juntas, a gente tem plantas, a gente tem natureza, a gente tem cristais, a gente tem tudo que fala de vida. É para isso que a gente está aqui hoje. E a gente vai falar desse tema hoje, que foi essa pergunta foi o Anderson Santos, da Escola de Botânica, que fez num curso que eu fiz com ele. E essa pergunta foi assim, sabe, um tapão assim, tipo, para que servem os seres humanos? Então vamos colocar um contexto nessa pergunta. Quando a gente pensa em natureza, a gente já sabe que a gente se vê como separado dela, né? Isso a gente já conversou aqui várias vezes. E quando a gente pensa numa planta, né? Alguém chega e fala assim, olha, conheça a hortelã. Aí uma pessoa que não sabe pode virar e falar assim, mas para que serve a hortelã? Aí a gente fala de um cristal, o quartzo rosa, por exemplo. E aí a pessoa vira e fala assim, mas para que serve o quartzo rosa? E aí a gente começa a perceber que o nosso senso de olhar para a natureza é sempre com o olhar utilitarista, como a gente também já falou aqui várias vezes. Mas aí vamos nos colocar no lugar de uma planta. Como as plantas são muito boazinhas, elas não fazem essa pergunta. Mas elas poderiam fazer a pergunta assim, para que servem os seres humanos? Para que vocês servem? Ela perguntando para nós. Não é uma pergunta boa? Para que servem os seres humanos? Alguma vez você já parou para pensar nisso? A minha sensação quando eu ouvi essa pergunta é que, seja lá para o que a gente serve, a gente está servindo mal. Porque não tem jeito. Se a gente veio aqui para fazer alguma coisa em prol dos reinos menores, né? Reino mineral, reino vegetal e reino animal, a gente não está fazendo. E aí fica essa pergunta assim, a gente nasceu só para trabalhar, comer, dormir, assistir filme, sair, ir pra gandaia, beber, fazer qualquer coisa desse tipo, voltar para casa, trabalhar de novo e continuar nesse ciclo até a gente morrer? Foi para isso que a gente veio para cá? Sabe, essa pergunta deu um tanto de outras perguntas, assim, gerou em mim um tanto de outras perguntas. Porque, né, para que a gente serve? Para que a gente está aqui? O que é nosso papel nesse mundo? Qual que é o nosso papel nesse lugar, nesse aqui e nesse agora? Para que a gente está aqui? Se pergunta um pouco isso, sabe? Qual é o nosso papel aqui? Tanta gente trabalha loucamente a vida toda, junta dinheiro, quer fazer patrimônio para deixar para os filhos, e não tem nada de errado com isso, não estou julgando isso é de cada um. Mas a pergunta que ficou muito forte para mim é assim, a gente precisa realmente deixar como patrimônio para os filhos uma casa, uma loja, uma fábrica, um trabalho, sei lá, o que for? Ou a gente precisaria deixar para os filhos um planeta que fosse habitável para eles? Não é uma coisa assim de se pensar? A gente está acabando com o planeta e colocando o filho no mundo. E criando condições de que o filho sobreviva com dinheiro. Então, pensando em patrimônio, pensando em juntar dinheiro, pensando em coisas que vão fazer esse filho ter dinheiro, ter vida lá na frente, pensando nesse aspecto. Mas e o planeta que a gente vive? Que ar que esse filho vai respirar? Que planta ele vai comer? Sabe? Essas coisas são... Até então eu nunca tinha parado, eu mesma nunca tinha parado para pensar nisso. E essa pergunta do Anderson trouxe isso muito forte, assim. Para que a gente serve? Também já falei disso aqui, né? Tem em live junto com o Roberto, a gente já falou junto também. A gente deveria servir para ajudar esses reinos a evoluírem, a crescerem mais, a virem junto conosco nessa jornada evolutiva. Então, favorecer esse crescimento deles, favorecer o que
eles possam evoluir e a gente, todo mundo numa corrente, evoluindo junto. Se for para isso que a gente serve, a gente está servindo? Eu sei que é difícil, gente, eu sei que esse vídeo não vai ser um vídeo assim gostosinho de ouvir, mas não é uma coisa para a gente parar para pensar? A gente está servindo ao nosso propósito aqui? Ou a gente veio aqui só para acabar com o planeta e resolver fazer base sei lá onde e começar a acabar com outro planeta, já que o daqui já acabou? Sabe, tem tempo ainda da gente conseguir pelo menos minimizar é bom, né? Minimizar esses danos. Pelo menos fazer alguma coisa, se cada um começar a fazer um pouquinho, a gente conseguir fazer alguma coisa para melhorar essa situação toda. Mesmo que não dê tempo assim total, que agora as coisas já estão muito desandadas, né? Mas pelo menos se cada um tiver consciência de fazer isso de uma forma um pouco menos desse consumismo louco, dessa coisa doida de ficar, tudo tem que ser novo, tudo tem que ser o tempo inteiro comprado, tudo tem que ser o tempo inteiro renovado, não pode ter uma coisa que é de um ano, tem que ser do ano desse ano, não pode ser do ano passado. Se a gente começar a enxergar isso, e se não conseguir enxergar isso por nós, que sejam pelos filhos, por essa geração que está chegando no planeta, o que eles vão respirar, o que eles vão comer, sabe? A gente precisa servir ao propósito que a gente veio servir aqui. E o propósito que a gente veio servir aqui é fazer com que esses outros reinos evoluam e não atrapalhar a evolução deles. Se a gente começar a cumprir esse propósito, se uma grande maioria começar a enxergar isso e começar a cumprir esse propósito, a gente já vai ter uma diferença. A gente já vai começar a perceber que existe alguma coisa mudando, né? Uma massa crítica começar a enxergar isso, já vai começar a mudar alguma coisa na energia do planeta. E esse é o nosso papel. A gente que, né, todo mundo que já me ouviu falar dos passarinhos que levam esse trabalho adiante, a gente pode fazer isso. A gente pode compartilhar essa live para quem pode ouvir e pensar nesse assunto. A gente pode compartilhar coisas que sejam boas. Gente, a gente compartilha coisa ruim, a gente recebe, né? Eu não compartilho nada dessas coisas, mas a gente recebe coisa ruim o tempo inteiro no celular. A gente olha uma televisão, eu nem tenho televisão nesse jeito, mas a gente sabe que na televisão todas as notícias são ruins. A gente pode começar a escolher. Lembra que nas lives eu falava para vocês? Se a gente não começar a escolher a vida que a gente quer, outros vão escolher por nós e a gente vai entrar numa manada que não é a que a gente quer? É isso. A gente pode começar a escolher o que compartilhar. A gente pode começar a escolher o que a gente vai fazer com as informações que chegam para nós. E a gente pode começar a pensar e espalhar esse pensamento assim, para que a gente serve? Se uma planta me perguntar hoje assim, para que você serve? Eu sei, eu vou ficar com vergonha, gente. Não tem solução. Para que eu sirvo? Né? O que eu estou fazendo do que eu vim fazer? Tudo bem, eu estou fazendo isso aqui, estou fazendo uma coisinha ali, outra ali. Mas será que eu estou cumprindo mesmo o meu papel aqui? Será que todos nós estamos cumprindo mesmo o nosso papel aqui? A gente precisa pensar nisso. A gente precisa começar a pensar em termos mais de alma. Sabe assim, o que a nossa alma está fazendo aqui? O que ela quer que a gente manifeste aqui? E se você não acredita em alma, eu não sei como é que é essa questão para você, né, de religião e tal, mas aqui não estou falando de religião, eu estou falando de um propósito de ser. A gente vê, se você não acredita em nada, mas de qualquer forma você tem que estar aqui para alguma coisa, concorda? Você vai estar aqui só a passeio? Então a gente começar a pensar nisso, sabe assim, o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode melhorar no nosso dia a dia, que melhore para o planeta, para que essa geração que está chegando receba um planeta pelo menos habitável ainda. Porque como estão as coisas, daqui a pouco ele não vai estar mais nem habitável, e aí a gente está frito. Porque nós também vamos sair fora, não tem jeito. A gente precisa acordar para isso. A gente precisa se fazer essa pergunta, para que a gente serve? Em vez de achar que as plantas têm que servir para alguma coisa, que os cristais têm que servir para alguma coisa, que sei lá o que tem que servir para alguma coisa, a gente começar a pensar, para que a gente serve? Fica essa reflexão boa
Para mim, ela gerou muita pergunta, muito questionamento, muita coisa aconteceu comigo quando eu ouvi ele perguntar isso. E aí fica essa questãozinha aí pra gente conversar depois. Quem quiser colocar embaixo nos comentários, divulga a live, espalha esse conteúdo. Lembra que o que a gente pode fazer, uma das coisas que a gente pode fazer é espalhar coisas boas. Então vamos espalhar coisas boas? Vamos pegar esse vídeo e vamos jogar ele para um monte de gente fazer essa reflexão e começar a olhar para suas atitudes um pouquinho mais, principalmente quem tem filho e que está tão preocupado com o patrimônio que vai deixar para eles. Que a gente pode fazer para que a gente deixe um planeta habitável para essas gerações. Certo? Beijocas de luz, bom demais estar aqui com vocês de novo, voz falhando. Desculpem, a luz não está muito boa, mas a luz dali do teto queimou, ou sei lá o que aconteceu com ela, não quer acender. E aí eu tive que fazer só com as luzinhas daqui mesmo. Mas eu não queria deixar de passar de hoje, eu não queria deixar que essa coisa que estava em mim minguasse. Eu queria colocar isso para vocês nessa emoção que estava em mim de passar para vocês isso. Para que a gente serve. Ok? Grande beijo de luz e até a próxima.